Bom, hoje nós vamos falar sobre honorários advocatícios. E aí nós vamos falar o que é os honorários advocatícios, como funciona, né? Nós temos 3 espécies: o pactuado, o de sucumbência, né, e o arbitrário. Então, no Código de Ética da OAB, nós temos esses 3, né, no Estatuto. Fica bem claro como que funciona cada um desses honorários. E nós vamos começar a falar sobre o honorário pactuado. Esse honorário pactuado, ele é pactuado entre o advogado e o cliente, né? Os dois vão pactuar. E aí, a regra é que o recebimento de 1/3 desses honorários seja feita na assinatura do contrato ou da procuração, aí vai demandar do acordo entre o advogado e o cliente, né? Tem 1/3 na sentença de primeiro grau e o restante no trânsito em julgado. Ou seja, o seu honorário pactuado no contrato, ele vai ser dividido em 3 vezes: 1/3 na assinatura do contrato ou da procuração, 1/3 na sentença e 1/3 no trânsito em julgado, ok? Essa é a regra em geral. Agora, os honorários sucumbenciais, ele é pago no final de uma sentença, no final, né, da postulação do advogado, do serviço do advogado. No final da sentença, quando o juiz da sentença, ele estipula os honorários sucumbenciais. Então, o que é os honorários sucumbenciais? Sempre que a parte perde um processo, ela tem que pagar ao advogado da parte vencedora um valor, né, que seja de 10 a 20%, né, do valor da causa ao advogado que venceu, ok? E o honorário judicialmente arbitrado, ele vai ocorrer quando acontece algum desentendimento entre as partes sobre o valor do honorário. Então, vamos lá, um exemplo. Ele vai ser arbitrado, né, e nesse arbitramento ele vai ter que ser levado em consideração a tabela de honorários da OAB, tá? E aí, né, vai ser visto, né, o trabalho apresentado no caso, né, para ver qual é a porcentagem estipulada e qual é o valor estipulado para aquele tipo de trabalho que o advogado fez. Então, o honorário arbitrado é quando há uma diversidade entre as partes e aí tem que socorrer a tabela de honorários da OAB, ok? Vamos lá. O que mais podemos saber sobre honorários, né? Se por um acaso ficar estipulado no contrato uma cláusula, certo? Que retirou do advogado o recebimento dos honorários sucumbenciais, essa cláusula ela é nula. Por quê? Porque os honorários sucumbenciais é exclusivamente do advogado. É como se fosse tipo um negócio absoluto, não pode ser tirado. Então, sempre que você retira do advogado os honorários sucumbenciais, e tem uma cláusula explícita em contrato, ela é nula, ok? O advogado em si, para cobrar esses honorários sucumbenciais, ele tem que cobrar em 5 anos. Por quê? Porque muitas vezes as partes elas têm segredo de justiça. Então, o advogado ele não vai conseguir ali cobrar a parte. Ou seja, eu quero meus honorários. Tá, mas eu tenho segredo de justiça, ó. Justiça gratuita, tá? Mas eu tenho a justiça gratuita. Eu não tenho condições financeiras de arcar, por exemplo, 300, 400 reais de honorários sucumbenciais para você. Então, o que acontece? O advogado ele não pode cobrar a parte porque ela tem justiça gratuita. Eu falei errado, falei segredo de justiça, mas não é segredo de justiça, não. É justiça gratuita, ou seja, ele tem hipossuficiência e não tem condições de pagar as custas processuais e assim por diante. Então, consequentemente, ele não vai ter dinheiro para pagar os honorários sucumbenciais. Ele não tendo dinheiro para pagar os honorários sucumbenciais, o advogado não tem como cobrar ele, mas se é até 5 anos, o advogado descobrir que ele ganhou na Mega Sena, que ele tem condições de pagar os honorários, o advogado pode, em até 5 anos, entrar com uma ação para cobrar
os honorários sucumbenciais da parte perdedora, certo? Tem que lembrar também que os honorários têm natureza alimentar, ok? É como se fosse um salário em tese do advogado, então tem natureza alimentar.